em seus lares o programa Quarta Dimensão, na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 11 de março de 2016, 17 horas. Jesus disse ao povo: hipócritas, com acerto profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Isaías 15, versículos 7 e 8. O divórcio entre o coração e os lábios, infelizmente, atravessou 2 milênios e ocorre ainda hoje. Palavras de louvor escapam vazias, como algarávia de papagaios falantes. O pássaro nem sabe o que diz. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda dos nossos amigos Stefan e João Luiz, com eles na técnica. Temos a certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: o último degrau definirá perfeição. Desconfie dos bajuladores, que se esfregam como bichanos mimados em suas pernas, dificultando seus passos. Eles podem virar o fio e arranhar você, cuidado. Jamais eu tive afinidade com bajuladores. Faço este comentário para responder telespectadora que assistiu no YouTube a minha palestra em torno do coração gentil. Ela se manifestou contrária, considerando que eu fiz apologia de bajuladores. Peço desculpas por eventual falta de clareza, mas em toda aquela exposição não pretendi inflacionar a gentileza. Acho que houve confusão entre bajulação e elogio. Eu recomendei insistente busca de diamante no cascalho, pela valorização de qualidades escondidas em nosso próximo. Isto, em meu entendimento, é aposta positiva. Eu não vejo bajulação alguma neste procedimento. O bajulador espalha incenso aleatoriamente, com segundas intenções. O bajulador usa medidas falsas, desprovidas de sinceridade. A taça erguida para brindar seu talento pode conter veneno. A cacetada ocorrerá sem tardança, pode ter certeza. O general George Marshall sempre se mostrou avesso ao assédio de bajuladores. Ele não os suportava. Bando de notórios puxa-sacos do Instituto Militar da Virgínia, sem consultá-lo, encomendou busto para lhe prestar homenagem. Mandaram reprodução ao general para que aprovasse. Entregaram a esposa dele, que naquele momento atendia visitante. Garanto que o Jorge vai ficar satisfeito com isto, disse a visita. Eu sei o que ele vai dizer, antecipou a esposa do general. Vai olhar a peça com ar de censura e vai perguntar:
Quem trouxe esta sucata imprestável? Não deu outra, meus caros. A esposa conhecia bem o marido. Dali a pouco, o general Marshall entrou na sala. Mirou a escultura com certa irritação e interrogou a mulher. Quem trouxe esta sucata imprestável? A reação do general foi exatamente aquela que a sua esposa imaginou. Quem trouxe esta sucata imprestável? Marshall sempre encarava bajuladores com desconfiança. Ele não tinha paciência com eles. Chico Anísio, quando interpretava o professor Raimundo, costumava dizer: menos, menos. Todos aqueles que o importunavam com louvores suspeitos, ele os dissuadia com estas palavras: menos, menos. Excesso de farpas, meus caros, também não deixa de ser problema. Mas o incômodo não fica muito atrás deste avalanche de louvores falsos. Mentiras não respaldadas em reconhecimento verdadeiro produzem perplexidade e mal-estar. Puxa-saco representará sempre mala sem alça, que ninguém gosta de carregar. Apesar da rejeição quase unânime, no entanto, o bajulador tem sido par constante de poderosos. Me engana que eu gosto. Deveria ser o desabafo destas vítimas. O coronel Jacundino Ferraz foi nomeado prefeito numa cidade do Nordeste brasileiro, lá nos tempos da ditadura Vargas. Os funcionários o bajularam de tal forma que ele de repente se convenceu que era orador brilhante. Levado pela súbita notoriedade, ele resolveu esnobar, se fazer de grande, impressionar. Os demais oradores ficam treinando na frente do espelho. Eu farei meus discursos até mesmo sem leitura antecipada. Eu me encontro nas mãos dos deuses da retórica. Viajando na canoa furada dos aduladores, ele assumiu os carismas de alguém predestinado pelos deuses do Olimpo. Afinal, não diziam os seus auxiliares que ele era o máximo? Já bastante enojado da petulância do prefeito, o seu secretário introduziu uma anedota extremamente picante no meio do discurso. Distraído, o prefeito repetiu as palavras pouco recomendáveis pelo alto-falante da Praça da Matriz. Pode uma coisa destas? Em seguida, a gafe do prefeito ainda se tornou mais comprometedora. A dita cuja anedota, embora inconveniente, era muito bem feita, bastante hilariante. Hilariante ao ponto de tirar sorriso de um santo de pedra. E o prefeito não resistiu. Caiu na gargalhada no meio do discurso e, na excitação, chegou a quebrar os óculos e nada mais conseguiu enxergar. A solenidade, meus amigos, terminou em estrondosa vaia. Foi o maior escândalo na história daquele município. No episódio, nós percebemos a diferença do impulso inspirador da bajulação
e do elogio. São coisas diferentes. O elogio é prêmio ao mérito, reconhecido por alguém, sensibilizado por algo positivo. Bajulação é subproduto da inveja de pessoa complexada que disfarça a dor de cotovelo atravessando falsos louvores. A armadilha urdida pelo relator da anedota é retrato do bajulador na última etapa da sua deplorável armadilha. É aquilo que o povo chama cama de gato. O algoz solta bastante corda depois de 1000 estratagemas para induzir que a vítima se enforque. Vejam que não estamos aqui condenando o elogio sincero, com propósito de levar bom ânimo aos corações. Este caso da anedota envolvendo o prefeito é típico de bajulação sórdida. Cilada é o termo adequado. O governador do estado, presente naquela cerimônia, demitiu o prefeito no ato. Jacundino Ferraz foi destruído pela sua falsa imagem. Seu pecado foi acreditar em bajuladores. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Stefan, o nosso site já está na telinha. E nós convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, Stefan. E lembramos, 46 palestras que se encontram no YouTube. Em qualquer hora do dia ou da noite, o interessado poderá assistir nossas apresentações. E voltaremos ao tema. O último degrau definirá perfeição. Vossa Excelência é intelectual dos melhores, diziam os auxiliares do prefeito. Maliciosamente, com estas enganações, eles induziram aquele pobre homem a um risco desnecessário. Não precisa treino, diziam eles, feito na hora, o discurso é mais autêntico. A ingenuidade do prefeito favoreceu a estratégia dos malandros. Toda vez que nós aceitamos falsos louvores, algo se deteriora em nosso caráter. Ficamos mais vulneráveis e mais crédulos. Soberba enfraquece força de vontade, gerando expectativas perversas. Jesus foi assediado pelo moço rico, que se ajoelhou aos seus pés e o chamou bom mestre. Contrariando a expectativa, o nosso rabi respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão somente Deus. 10, versículo 18. O elogio do moço rico, passando pela resposta do Nazareno, suscita reflexões. Catedráticos confundem a figura humana de Jesus com o Cristo em que ele se tornou. Vejam só, meus amigos. O mestre foi claro quando colocou Jeová acima dele. Bom é só Deus que está nos céus. Foi a frase clara do nosso grande mestre. Estas palavras abrem
verdadeiro oceano de controvérsias. Alguém poderá tentar colorir a pílula dizendo: Jesus queria apenas confundir o bajulador. Afinal, quem será este nazareno que rejeita o apelido de bom, transferindo a Deus a integridade da bondade e da glória? Eis uma pergunta pertinente. Criança da escola dominical responderá: Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Certo, dirá o sacerdote ao lado dele, e completará: Jesus é Deus. O próprio mestre, todavia, coloca em dúvida essa constatação, com a frase que nós acabamos de ouvir: bom é só Deus que está nos céus. Afirma o nosso rabi, e as suas palavras contrariam o doutrinador apressadinho. Apesar de todas as evidências, a teologia persiste em colocar a figura humana de Jesus no altar da divindade. O Cristo é filho de quem? Perguntou Jesus certa vez. Os fariseus de imediato responderam: o Cristo é o filho de Davi. O mestre os corrigiu na mesma hora. Como pode acontecer isto? Perguntou Jesus. Se Davi, em espírito profético, chamou o Cristo de Senhor? Mateus 22, versículos 42 e 45. Os sacerdotes ignoravam a resposta adequada. Até hoje, a teologia não aprendeu que o Jesus humano não pode ser confundido com o Cristo divino. O filho de Maria, este sim, era descendente de Davi. O Cristo é espírito cósmico. Como pode a essência de Deus, chamada Cristo, ter pai ou mãe na terra? A perfeição é o último degrau, quando os espíritos alcançam estatura de Cristo em absoluta unidade com o Altíssimo. Esta palavra Cristo, meus amigos, não é sobrenome, não. Esta palavra Cristo significa último degrau. Eu acredito que este entendimento coloque fim na controvérsia. Jesus foi claríssimo com os fariseus. Se Davi chamou o Cristo respeitosamente de Senhor, qualquer ascendência do rei sobre ele haveria de contrariar as disposições do Evangelho. Se Davi fosse pai do Cristo, mereceria, quando menos, ser honrado pelas excelências da paternidade. Honrai pai e mãe, ordena a Bíblia. E nós perguntamos, como essência de Deus, o Cristo poderá ter mãe ou pai dentre os terráqueos? É claro que não. Jesus negou Davi como pai do Cristo, conforme acabamos de expor. Jesus nasceu do ventre de Maria e, como humano, foi descendente de Davi. O Cristo, porém, não fazia parte de árvore genealógica humana. Nada físico ou ligado à matéria pode integrar a essência de Deus. Será indispensável separarmos o Jesus humano e o Cristo divino em que ele se tornou, porque Jesus ainda não era o Cristo naquela ocasião. Jesus se tornou o Cristo quando ressuscitou, conforme disse aos discípulos da estrada de Emaús, que era necessário que padecesse
para depois entrar na sua glória. A paternidade de Davi sobre o Cristo fica assim negada. Jesus deixou linha divisória de sua dependência aqui e acolá nos seus pronunciamentos públicos. Escutem estas palavras dele. O Pai que está em mim é quem faz as obras que eu faço. Palavras de Jesus em João 14, versículo 10. Percebam que ele nem reivindica a autoria dos milagres produzidos por ele. Os milagres que as suas mãos produziram, porque quem fazia os milagres através das mãos de Jesus era o Deus Pai. E ele deixa ainda mais claro dizendo o seguinte para os discípulos: se me amasseis, folgaríeis que eu volte ao Pai, porque o Pai é maior do que eu. Palavras de Jesus em João 14, versículo 28. O Pai que fazia os milagres era maior, era e é maior do que o Jesus humano. Ninguém poderá admitir Deus maior e Deus menor. E Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Vocês admitiriam que existe um Deus maior e um Deus menor? Um Deus másculo e um Deus pequenininho? Não pode haver isso, porque Deus é o Supremo. Somente quando Jesus, após a crucificação, subiu ao derradeiro degrau, ele se tornou tão bom quanto Deus, porque ele se dissolveu em Deus. Ele se tornou Espírito universal. O Cristo é Deus. O Jesus humano não, mas o Cristo é Deus. E Jesus se tornou um Cristo. Contestar tais verdades é renegar o Evangelho e abraçar a teologia. O Cristo é o braço do Pai Celestial no planeta Terra. Em cada planeta habitado, o espírito que mais cedo alcança o último degrau é eleito Cristo planetário. Na Terra, quem alcançou o posto foi Jesus, o nosso Cristo, o Nazareno. Por isso ele é o nosso Cristo. Quando nasceu, o Nazareno era somente uma semente de Logos. Depois da ressurreição, ele entrou na sua glória, como disse aos discípulos no caminho de Emaús. Vejam que diante da sepultura de Lázaro, Jesus esperou confirmação do alto para depois determinar o prodígio. Ninguém olvide que ele ergueu os olhos na direção do infinito e disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Ditas estas palavras, o mestre ordenou, Lázaro, vem para fora. João 11, versículo 43. E neste ponto, meus caros, nós faremos mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus colocou para escanteio pesados códigos de preceitos múltiplos, resumindo tudo em 2 mandamentos. Amarás a Deus é o primeiro, amarás ao próximo é o segundo. E o mestre rematou o ensinamento com estas palavras. Nisto se resumem toda a lei e todos os profetas.
Enquanto os catedráticos complicam para confundir, Jesus simplifica para realmente ser compreendido. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje. O último degrau definirá perfeição. Unção de poder, nunca antes presenciado, envolveu o braço e a voz do Nazareno, enquanto o ruído de alguém se levantando se fez ouvir. Vejam só, meus caros, os anjos de Deus lá dentro daquela gruta se revezavam no atendimento de cada detalhe. Dali a pouco Lázaro apareceu, vivo e lépido, ainda envolto em mortalhas. Deus realizara aquela obra espantosa para credenciar aquele que seria o seu Cristo. Se meditássemos sobre esta cena insólita, compreenderíamos o enigma. Deus é único como Pai. Deus é múltiplo como Criador. É a essência desta entidade coletiva e ao mesmo tempo única que exerce a criação. Não fosse a unidade na essência, e seriam muitos deuses. Seriam aquele amontoado de deuses antigos. Mas uma coisa define bem: eu e o Pai somos um. Esta frase afasta politeísmo. Jesus ainda colocou mais lenha na fogueira. Vós fareis as obras que eu faço, e maiores ainda. João 14, versículo 12. Porque todos, Jesus mesmo disse que todos os apóstolos formariam também com ele e o Pai uma única força. João 14, versículo 12. Vós fareis as obras que eu faço e maiores ainda. É este braço criador de Deus, chamado Cristo, que agiu em Jesus e continua agindo nos operadores de prodígios. Porque ninguém faz nada. Tudo que é feito por Deus. Percebam que o Gênesis fala de Jeová no plural. O Gênesis fala, não é em El, ele fala em Elohim. Elohim é o plural do Senhor, da palavra El. Deus realiza todas as obras, desde a criação de uma estrela nova até a cura de dor de cabeça numa criança. Eu e o Pai somos um, exclamou o grande mestre. O oceano é um só. Os peixes são múltiplos, mas todos eles estão imantados em enorme unidade de sentir e de agir. O grande mar é figura adequada para compreendermos até que ponto o Pai Celestial interage conosco. Nós estamos dentro do mar da vida. Todos somos alcançados pelas águas divinas que nos rodeiam, que nos penetram e que nos animam. Spinoza, o grande filósofo holandês do século XVII, teve a coragem de dizer que Deus é a alma do universo e o mundo é o seu corpo. Os membros da sinagoga de Amsterdã o excomungaram pelo que consideraram palavras heréticas. Todos ficaram escandalizados, sem atinar para o lado verdadeiro da sábia definição do filósofo Spinoza. As meias-verdades da sinagoga, porém, nada poderiam fazer para acrescentar algo
ao enunciado pelo filósofo. E nós lembramos Paulo no discurso de Atenas. Ele disse: Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito. Atos 17, versículos 27 e 28. Aqui é o apóstolo dos gentios, antecipando Spinoza, confirmando que a essência da divindade interage conosco. Para desgosto da sinagoga e dos catedráticos, o apóstolo Paulo confirma o filósofo holandês: Deus está em tudo e em todos. Para frustrar defensores da Bíblia infalível, Paulo evoca os poetas da Grécia. Paulo pede confirmação para a filosofia daqueles que eram considerados pagãos. Vocês vejam só a coragem de Paulo neste particular. Como alguns dos vossos poetas têm dito, exclamou o apóstolo Paulo, mostrando que existe sabedoria também fora da Bíblia. Porque muita gente, a Bíblia é tudo, não tem mais nada, é só Bíblia. Aqueles que trazem as escrituras debaixo do braço, quase como desodorante, não gostam da liberalidade de Paulo. Por isso esqueceram esta frase dele. O apóstolo Paulo sabia que existe parte humana dentro da Bíblia, como nós dizemos. Só Deus é infalível, meus caros. A Bíblia, na sua parte humana, acompanha a imperfeição humana. Se na Bíblia, em certos trechos, falam seres falíveis, quanto somos falíveis nós também, por que aceitá-la integralmente como norma de conduta? Eu não a considero disciplinadora quando, através dela, seres imperfeitos recomendam violência, como Moisés recomendou. Com justo equilíbrio, o apóstolo Paulo apelou para os poetas gregos. Com justo equilíbrio que nós elogiamos. Só Deus é maior. Deus e o seu Cristo. Ninguém se iluda com pedras falsas. Brilham, mas não tem valor algum. Muitas vezes até coisa exuberante e bela pode estar contaminada pelo dedinho mais ou menos sujinho de alguém humano. O espírito é forte, como disse Jesus, mas a carne é fraca. A parte carnal do ser humano, porém, sua mente e o seu coração podem estar contaminados por micróbios. Ninguém se iluda. Bom é só Deus que está nos céus, nas palavras sempre inspiradas do nosso querido Jesus. Menos, como dizia Chico Anísio. Fanatismo, meus caros, é insanidade das piores. Despertar fanatismo através de meias verdades é transgressão dobrada. É maneira solerte de arrecadação. Dinheiro e mais dinheiro. É sujar as intenções de um legítimo apostolado. O juízo final está chegando, minha gente. E a conta bancária não vai servir para nada, não adianta. Quem avisa, amigo é. Eu respeito a Bíblia como o maior livro do mundo, mas me reservo o direito de contestar suas partes, escritas por mãos humanas. O que Deus disse através dos profetas, o que Jesus afirmou no Evangelho, nisto eu creio integralmente. Tudo mais, todavia, eu não aceitarei sem passar antes pelo gabarito dos pronunciamentos do meu mestre. Só depois eu vou avalizar aquele texto
para a leitura de meus netos, de meus descendentes e dos adolescentes em geral. Antes disto, eu não coloco minha mão no fogo. Antes disto, minha consciência não permite recomendar texto algum. Nós pregamos o evangelho desprovido de algemas e de fronteiras sectárias. Se Jesus humano disse que o Pai era maior do que ele, quem somos nós para discordar de Jesus? Algo tornava o mestre de tamanho menor, e nenhum Deus pode ser menor que o outro. Jesus só se tornou Cristo após a ressurreição. Algo tornava o mestre de tamanho menor, e nenhum Deus pode ser menor do que o outro. Se o próprio Nazareno rejeitou a louvação do moço rico, que o chamou bom mestre, algo significativo se esconde em suas palavras. E neste ponto, meus caros, nós faremos mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos das tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho, sem algemas. Na próxima apresentação, 18 de março de 2016, voltaremos com o seguinte assunto: surpresas do amor pelo avesso. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. O último degrau definirá perfeição. Bom é só Deus que está nos céus. Algo ainda faltava naquela ocasião para que o Espírito de Jesus alcançasse a estatura do Pai. Se estivéssemos algemados a correntes teológicas, estaríamos proibidos de afirmar estas coisas. Por quê? Perguntarão vocês. Ora, pelo fato de que a teologia considera o Jesus humano como Deus, contrariando suas próprias palavras. O Pai é maior do que eu. Ainda hoje muitos acreditam que Davi foi pai do Cristo. Continuam confundindo o Jesus humano com o Cristo divino. O nosso rabi já desfez a confusão, mas ela ainda persiste. Numa noite extremamente fria, Adriano Gonçalves Mota resolveu colocar cobertores na capota da frente do seu carro. Amanhã cedo vai pegar sem problemas, disse ele à esposa Elisa. No outro dia, Adriano acionou o carro e o carro engrenou imediatamente. Opa, maravilha, ideia genial. Você é gênio, disse Elisa, feliz pelo desempenho do marido. Poucas pessoas teriam uma ideia tão brilhante quanto a sua. E ele, despretensiosamente assim disse: realmente são poucos os que têm conhecimento destas coisas, respondeu Adriano, satisfeito com o elogio da esposa. Adriano Mota se manteve contente até às 14 horas daquele dia. Se manteve eufórico, todo mundo elogiando e coisa, tal. Foi quando apareceu Norberto Setembrino, o maior desmancha-prazeres da paróquia. Setembrino foi direto ao ponto, demonstrando pressa em execrar outra vítima do seu caráter sádico.
Acabei de saber dos cobertores na parte da frente do seu carro para evitar que o motor pifasse na manhã fria de inverno. Notícia confirmada, respondeu Adriano, meio inseguro e desconfiado, porque aquele cara era famoso nas redondezas. Preservei o motor num ambiente aquecido e o carro pegou com facilidade. Norberto Setembrino, depois de ruidosa gargalhada, exclamou com estardalhaço para despertar atenção geral e irrestrita. Ele queria que todos participassem da gozação. Seria uma bela história, Adriano, se o motor do seu carro estivesse na parte da frente. Localizado na parte traseira, porém, o episódio revela que você não está bom da cabeça. A pisada na bola de Adriano foi desastrosa. A gozação se estendeu por tempo mais que suportável. Adriano, distraído, esquecera que o motor se localizava na traseira e o engano lhe custou caro. Aqui, Adriano teve uma ideia de mestre. Lembrando que Norberto era defensor intransigente dos teólogos, Adriano provocou o assunto para dispersar as atenções sobre ele. Até respeitáveis teólogos cometem gafes, disse Adriano. Você falou certo, exclamou Dona Beatriz. Também pregadores vivem pisando na bola. Eu tenho escutado asneiras homéricas, Adriano. Por isso eu te absolvo. Dona Marlene tomou a palavra e falou alto. Alguém me disse que a Bíblia estaria morta no momento em que surgisse alguém de outro planeta num disco voador. Isto seria a prova contundente contra as Escrituras, explicou um sujeitinho calvo, traçando cruzes no ar. É evidente que isto seria desastroso, esclarece Crispim dos Anjos, que estava por perto. Representaria a evidência de que existe gente em outros mundos e que a Terra não passa de grãozinho no meio de bilhões de outros mundos. Eu, que também estava presente, de imediato afirmei que a verdade dos livros sagrados não seria afetada. O evangelho cósmico não sofreria reparo se aparecesse alguém de outro planeta, de repente, num disco voador. Os espiritualistas, meus caros, nunca disseram que a Terra é o único lugar de nascer, de viver e de morrer. A nossa doutrina, ao contrário, nos classifica como filhos do universo. Nós somos filhos do universo. Jamais aceitamos horizontes estreitos, vida curta, experiência pela metade. A casa do Pai tem muitas moradas, como disse Jesus. Por que correr como se vivêssemos em planeta único, com reduzido espaço para aprender e progredir? Copérnico e Galileu Galilei já se revoltaram no seu tempo. Somente a estreiteza da doutrina dos catedráticos enfrentaria dificuldades. Porque o profeta Zacarias afirmou que 2/3 dos terráqueos cairão fora daqui no próximo juízo final. Ninguém fique alarmado, porém. Deus só perderia jogo para o maligno se toda essa gente fosse para o inferno eterno. Aí ele perderia o jogo. Nós diríamos para o visitante alienígena que chegaria de outro planeta num disco voador, que já conhecíamos a existência de outros mundos habitados, porque Jesus já nos informou disto.
Mas o esclarecimento seria completado em seguida. Se Deus tem tanto para oferecer, alguém acha crível que nos conceda a única morada e apenas alguns decênios de aprendizado? Nós temos os milhões de anos em nossa frente. Já tivemos, o nosso planeta já viveu milhões de anos. Este alienígena que desembarcasse na Terra simplesmente seria a prova daquilo que nós já sabemos. Que cada planeta é oficina, laboratório e escola. Que Deus fez a multidão de universos para completar o aperfeiçoamento de todos os seus filhos. Esta multidão enorme de planetas que existem em nosso universo foram feitas por Deus para nosso proveito, não é para nós simplesmente nos deleitarmos. Vejam que os mesmos que pregam que Deus é amor, falam mal dele, apontando que após uma curta viagem aqui no nosso planeta, aqueles maus irão para o inferno. E ainda tem a coragem de afirmar sem o menor constrangimento que as penas eternas são necessárias e justas. E consideram tal invento como a coisa mais natural do mundo. De nossa parte, consideramos as penas eternas, meus amigos, como blasfêmia. De nossa parte, acreditamos num Pai misericordioso e sábio que criou o universo onde todos aprenderão e onde todos serão felizes. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, meus caros, como já anunciei, estaremos discorrendo aqui, dia 18 de março de 2016, estaremos discorrendo aqui Surpresas do Amor pelo Avesso. É uma palestra que vocês irão apreciar com certeza. E o que nos resta fazer? Nos resta agradecer a todos a presença desse outro lado da câmera. Agradecer a todos e desejar que as bênçãos de Deus se derramem. Bênçãos de saúde, de paz, de prosperidade, de alegria de viver. Tudo de bom, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Porque o amor verdadeiramente é o próprio Deus. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.